Eu sou o Homem de Ferro. Sabe de nada, inocente, eu não sou Homem de Ferro, eu sou Rafael Mendes e o tema que a gente vai falar é como se tornar uma máquina de vendas humana. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui então. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha história. Meu nome é Rafael Mendes e eu também trabalho com vendas. A gente está falando aqui da Sales Week, falando exatamente sobre marketing, sobre vendas e como vender mais. E antes de eu falar efetivamente sobre o tema como se tornar uma máquina de vendas, eu queria contar um pouquinho sobre a minha história. A minha história, ela tem 3 fatores fundamentais que me levaram para vendas. O primeiro fator foi minha mãe. Minha mãe era gerente de vendas de uma loja de roupas e brinquedos e eu me lembro ali no início dos anos 90 ter acesso a alguns brinquedos que minha mãe podia me trazer de presente, né? Então eu me lembro de passar a véspera de alguns natais esperando a minha mãe chegar com o meu brinquedo e eu nunca esqueço do Natal de 1992, onde eu tive um presente que eu amei, que foi a espada do Lion do Thundercats. Então era super legal para aquela época, era um brinquedo caro. Então quando eu penso em vendas, me remete à infância. Por quê? Porque na infância eu olhava para a profissão que a minha mãe tinha, como gerente de vendas, como vendedora efetivamente, e na minha mente vendas era uma profissão que poderia realizar sonhos. Então a minha primeira influência quando você pensa em vendas vem dentro de casa. O segundo fator que me levou para vendas, inclusive está aparecendo aqui no slide um videozinho, um gifzinho, é o teatro. Eu estudei teatro durante muitos anos e nós, atores, nós temos a sensibilidade de nos colocarmos no ecossistema do personagem. E um bom vendedor, ele precisa entender o contexto a qual o cliente está inserido, para que você gere o quê? Afinidade. E nós, atores, temos isso. Eu não sei se vocês aí assistiram o filme Bohemian Rhapsody, né, o filme sobre a história do Freddie Mercury, e eu li numa crítica de cinema dizendo que o ator que interpretou o Fred, ele utilizou a prótese dentária do Freddie Mercury durante 6 meses antes de começar a gravação. Por quê? Porque o ator tem isso, esse processo de inserção no ecossistema do potencial personagem ou do personagem. E vocês, vendedores, essa é uma sacada fundamental. Entenda o contexto a qual o teu cliente está inserido. Se insira nesse ecossistema. Tenha esse linguajar próprio. Por quê? Porque você gera afinidade. Porque pessoas amam comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. Mas pessoas amam comprar de pessoas que são parecidas com ela. Então é fundamental entender esse ecossistema. E o terceiro fator que me levou para vendas foi pessoas. Um vendedor precisa gostar de gente e eu amo pessoas. Além de vendedor, né, além de empresário, eu me relaciono com pessoas, né? Eu convivo no dia a dia com pessoas. Sou professor, escrevo, né? A primeira pessoa que eu preciso efetivamente vender vender uma ideia é a minha esposa que está aqui numa foto. Então eu preciso automaticamente, né, estar inserido no ecossistema, por exemplo, da minha esposa para que essa afinidade seja natural, tá? E aí eu queria contar para vocês rapidamente 3 itens fundamentais sobre a minha experiência profissional. Eu fui gerente de tecnologia e inovação de um projeto muito legal chamado Cartório 24 Horas. O Cartório 24 Horas ele é um e-commerce, né, um e-commerce de cartórios onde está integrado todos os cartórios do Brasil. Eu fui agraciado com a possibilidade de fazer parte desse projeto ali no início dos anos 2000 e eu estou contando meio que a minha idade aqui. E a segunda empresa que eu gosto de destacar é uma empresa aqui de Curitiba, eu falo aqui de Curitiba, chamada Central Server. Essa empresa, eu fui gerente comercial, estive à frente do time comercial dessa empresa e eu gosto muito do case dessa empresa porque ela durante 4 anos seguidos esteve entre as empresas que mais crescem no Brasil pela revista Exame e o ranking da Deloitte. E por que ela estava lá? Porque ela vendia muito e porque ela vende muito. Então, para você estar inserido entre os grandes, né, os tubarões, vendas é fundamental. E no ano passado, eu realizei um sonho, eu abri a minha startup, a RP Trader. R vem de receita e P vem de previsível. Isso em homenagem à bibliografia da Receita Previsível, criada pelo americano Aaron Ross, que é considerado um dos gurus do Vale do Silício. Então eu fiz uma homenagem à Receita Previsível e Trader. Trader é aquela figura da Bolsa de Valores que compra e vende ações.
Mas a RP Trader ela não compra e não vende ações. O que a gente faz? Nós terceirizamos a área comercial das empresas que podem vender para o B2B, ou seja, empresas que vendem para empresas. Mas por que você colocou trader? O trader ele compra e ele vende ações na Bolsa de Valores. Só que ele usa tecnologia, ele usa metodologia, ele utiliza indicadores para fazer isso. E para mim, essa é uma representação de uma figura moderna desse vendedor do século 21 também aqui. E além de ser empreendedor, ter tido essas experiências profissionais, eu queria compartilhar com vocês. Eu sou professor na Universidade Previsível, universidade fundada pelo americano Aaron Ross, né, o escritor do livro Receita Previsível, e também sou professor na Escola Conquer, que é uma escola que também foi acelerada no Vale do Silício. E tive a oportunidade agora de ser convidado a ser um escritor, né, escrever para o blog de vendas do E-Commerce Brasil, que é um dos maiores portais de vendas e marketing aqui do Brasil também. Então a gente vai falar agora então sobre como se tornar uma máquina de vendas humana. E aí, galera, eu vou usar o Homem de Ferro como o meu personagem principal. Por que o Homem de Ferro? Ah, mas porque é uma máquina de vendas? O que tem a ver o Homem de Ferro? Eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o superpoder do Homem de Ferro? Cri, 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 cri. Alguns aí vão dizer que é o dinheiro, certo? Porque ele é uma pessoa comum. Tá, o superpoder do Homem de Ferro é a armadura dele, a qual o dinheiro ajuda bastante a construir essa armadura. E eu gosto muito da figura da armadura, por quê? Porque a figura da armadura, ela tem várias habilidades, várias ferramentas. Então, em situações de conflito, o próprio Homem de Ferro pode acionar qualquer uma dessas armas para poder resolver, né, para poder destruir um vilão. E um vendedor, ele precisa ter isso, ele precisa ter essa armadura. Ele precisa ter o quê? Aquilo que a gente chama de aprendizagem interdisciplinar. Ou seja, você tem que sair da caixinha. Você precisa desenvolver novas habilidades o tempo inteiro para se manter contemporâneo, para se manter atual. Então a nossa missão, sim, né, assim como o vendedor, assim como o Homem de Ferro, precisa demonstrar grande capacidade de ter o quê? Aprendizagem interdisciplinar, ou seja, desenvolver novas habilidades aqui, tá? E qual é o vilão do Homem de Ferro? São vários vilões, certo? Eu queria destacar dois, o Justin Hammer, né, e o Obadiah Stone. E aí, tá, legal, esses são os vilões do Homem de Ferro, mas quais são os vilões do vendedor? Os vilões do vendedor, eu vou apresentar o primeiro vilão dos vendedores, tá? O primeiro vilão é 75% dos negócios no mundo em vendas nunca fecham. Então, de onde é que você tirou esse dado? Esse dado é do último Sales Hacker de 2018, que é um dos maiores eventos de vendas lá dos Estados Unidos. 75% dos negócios no mundo de vendas nunca fecham. Tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. O que isso quer dizer? Os vendedores não estão se preparando. Os vendedores não estão desenvolvendo persuasão, não estão sabendo como contornar objeções. Ou esse é um sinal que deve-se ficar atento, porque existem dois tipos de vendedor. O vendedor por opção é aquele que ama o que faz. Eu, por exemplo, amo o que eu faço. O pessoal que trabalha comigo normalmente ama o que faz, né? A gente trabalha para desenvolvê-los, né, para que eles possam caminhar ainda mais. E existe o segundo tipo de vendedor, que é o vendedor por falta de opção, que é aquele profissional que infelizmente tentou várias funções ou várias carreiras e alguém em algum momento diz o seguinte: cara, vai para vendas, porque em vendas você pode ganhar dinheiro. Então o primeiro vilão do vendedor é 75% dos negócios em vendas nunca fecham, tá? O segundo vilão, eu queria apresentar para vocês aquilo que a gente chama de pirâmide do Chat Holmes. Chat Holmes é um grande escritor dos Estados Unidos. Infelizmente, esse grande gênio de vendas faleceu em 2013 e ele fundou um instituto chamado Instituto Chat Holmes e escreveu um livro. Eu amo esse livro, tá? É bem difícil encontrar esse livro no Brasil, mas o livro se chama Máquina Definitiva de Vendas. O Chat Holmes criou uma pirâmide que a gente chama Pirâmide do Chat Holmes, onde demonstra como funciona o comportamento de compra das pessoas. E olha que legal isso daqui, olha só. Embaixo da pirâmide, baseado nas entrevistas que ele fez e na análise que ele fez, ele apresentou o seguinte dado: 30% das pessoas afirmam não estar interessados pelo seu produto.
Olha que legal esse segundo dado aqui, ó. 30% acredita que não estão interessados. Uau, assusta isso, né? Olha esse outro dado aqui também, tá? 30% não está nem pensando nisso. Vamos subindo, vamos subindo. Próximo tópico aqui, olha que legal. 7% das pessoas estão dispostas a ouvir. Então, se você faz prospecção aí, você consegue entender aquilo que a pirâmide está dizendo. Mas olha que assustador o topo da pirâmide. O topo da pirâmide diz o seguinte, que somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora. E os vendedores estão brigando pelos 3% da pirâmide. E aí? Tem 97% para ser falado. 75% dos negócios não fecham e 97% das pessoas, olha, não estão a fim de comprar. É por isso que é importante entender e se desenvolver nessas habilidades interdisciplinares, tá? E aí eu queria falar para vocês quais são as semelhanças do Homem de Ferro com o vendedor. A primeira semelhança é, no início, o personagem é odiado, tá? Então você está chegando na loja física, aí vem um vendedor, você, meu Deus, né? Você fica desesperado porque o vendedor tá vindo em sua direção, está acionando 100% aqui o seu sistema reptiliano, né? Que é responsável por duas ações fundamentais, né? Ação de prazer, né? E de proteção, de estresse, que você fica, né, estressado porque está vindo o vendedor. E a segunda semelhança é do meio até o final, ele é amado pelo público e o cliente. Então, no início, o personagem, assim como o vendedor, é odiado, e do meio até o final, ele é amado pelo público e pelo cliente, tá? E aí a gente vai falar sobre algumas habilidades do Homem de Ferro, tá? Então, vamos lá, vamos listar aqui as habilidades do Homem de Ferro, as habilidades da armadura. Primeiro, raio repulso que sai das palmas das luvas do Homem de Ferro. Segundo, criação e explosão de campos magnéticos. Terceiro, visão de realidade aumentada. Quarto, modo voo, mira ou radar. Quinto, status das partes da armadura, né? Então ele tem aqui no capacete dele, ele consegue ver os status das partes da armadura, saber como que está a armadura aqui, tá? Sexto, reator arc. Eu nem sei o que é isso, tá bom? Vamos lá. Sétimo, eletroímã. Também não sei o que é o eletroímã, tá? E aí eu queria falar para vocês sobre algumas habilidades que o vendedor máquina de vendas humana precisa ter. Primeira habilidade, dominar a arte da persuasão. Então, se só 3% da pirâmide está disposta a comprar, eu preciso o quê? Trabalhar essa persuasão nos 97% da pirâmide. Então, é fundamental dominar a arte da persuasão e dominar técnicas de PNL. Tá? Dominar essa famosa programação neurolinguística, entender esses padrões neurais e linguísticos desse potencial cliente para poder gerar a afinidade. Dica de livro aqui para vocês, o clássico ali dos Estados Unidos, né? O Robert Cialdini com Armas da Persuasão. Tá? Segunda habilidade que é fundamental que esse vendedor máquina de vendas domine é possuir um discurso construído baseado em valor. E valor, pessoal, não é preço. Valor é diferente de pessoa para pessoa e ele tem uma variável que se chama tempo. Então é fundamental entender o que é valor para o potencial cliente. Então, se eu entendo o que é valor efetivamente para ele, eu construo o meu discurso de vendas, ou seja, o meu discurso do meu produto baseado em atributos e benefícios para gerar valor efetivamente para esse cliente, tá? Terceira habilidade, e é extremamente importante possuir o quê? Uma fluência técnica para apresentações. Uau, durante a apresentação da proposta comercial é o teu show. É fundamental gerar essa conexão emocional e mostrar valor naquilo que você efetivamente está apresentando, tá? Próxima habilidade que o vendedor máquina de vendas humana precisa desenvolver é o quê? Estar totalmente preparado para contorno de objeções. E é muito legal isso. Em sala de aula, quando a gente fala sobre objeções, os alunos normalmente eles dizem, cara, esse assunto é muito chato, a gente não gosta de falar sobre objeções. E é ali que as pessoas perdem o dinheiro, porque o cliente até te recebe, você apresenta a proposta e na cabeça dele, né, você vendeu emocionalmente, no sistema límbico, tá? Quando ele vai tomar uma ideia, ele traz isso para o neocórtex, que é onde está inserido o quê? A razão. Então pessoas compram emocionalmente, mas elas justificam suas decisões de compra racionalmente. Então é fundamental estar preparado para as objeções, mapear essas objeções, construir o quê? Aquilo que a gente chama no ecossistema de startup um playbook de objeções.
quais são as possíveis objeções e como eu posso contornar isso aqui, tá? E aí a gente tem também uma técnica que está super na moda, masterizar as técnicas de social selling. O que é social selling? É a famosa venda social, esse relacionamento através das redes sociais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, por acaso, tem aí na sua carteira um cartão de visitas de algum vendedor? Creio eu que você jogou isso fora. Faz sentido? Então, por quê? Porque as pessoas não guardam mais papel. Então é fundamental você ter o quê? Uma rede social bem construída e se relacionar com o seu potencial cliente ou com o seu cliente também através das redes sociais, tá? Vamos lá, galera. Você não precisa ser um vendedor nato, mas você pode, sabe o quê? Você pode aprender. Então você não precisa ser um vendedor nato, você pode aprender a ser um vendedor. Aqui a gente costuma fazer a diferença entre Messi e Cristiano Ronaldo, né? Messi extremamente talentoso, um talento, um gênio, ganhou agora a 6ª bola de ouro. Cristiano Ronaldo, talentoso, né? Não tem um talento nato do Messi, mas é alguém que se desenvolveu, alguém que desenvolveu as suas habilidades para se manter o quê? Em alta performance ainda. Então, você pode sim se tornar um grande vendedor, tá? Vamos lá, galera. E quem é o autor? Deixa eu dar os créditos para esse cara aqui, ó. Quem é o autor da Máquina de Vendas Humana? Esse americano chamado Patrick Deng. Esse cara, eu gosto muito dele, ele que criou esse conceito da Máquina de Vendas Humana. O que ele diz na metodologia dele, tá? Ele diz o seguinte, ele diz basicamente aquilo que ele fez para ter sucesso numa empresinha chamada Oracle, né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? A gigante de bancos de dados, né? O Patrick, ele entrou na Oracle para trabalhar em vendas efetivamente e ele costuma dizer no histórico dele, na história dele, que ele recebeu um telefone, um notebook e uma baia, né? Uma mesa para sentar e olha, recebeu os treinamentos de produto e tal e vai vender. Só que ele não era um vendedor. E aí então ele criou essa pedagogia, ele criou esse processo da máquina de vendas, ele implementou e testou nele próprio e de um vendedor que não vendia nada, ele se tornou um vendedor top performer. Então eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que o Patrick construiu aqui, tá? E aí o Patrick diz o seguinte, pessoal, que a primeira habilidade que um vendedor precisa desenvolver, vamos lá, a primeira habilidade que um vendedor precisa desenvolver é aquilo que ele chama de pirâmide do sucesso. Onde na base da pirâmide a gente tem o quê? A estratégia. E quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de técnicas de venda. É fundamental dominar técnicas de venda. Se você jogar no Google agora técnicas de venda, vão aparecer várias técnicas de venda. Então conheça as técnicas de venda. Mas tome cuidado com isso, tome muito cuidado com isso. Porque o Chat Holmes, lá da pirâmide que eu falei para vocês, no livro ele diz o seguinte, tá? Que melhor é aprender 12 técnicas e repetir 4.000 vezes do que aprender 4.000 técnicas e repetir somente 12. Entende? Então, é melhor aprender 12 técnicas e repetir 4.000 vezes para que você se torne mestre do que aprender um monte de técnica e repetir muito pouco, não masterizar isso, tá? Então sim, na base da pirâmide, estratégia, técnicas. No centro da pirâmide, um negócio chamado comportamento. E como comportamento, entender que vendas é uma profissão. Você precisa viver isso, é um estilo de vida. Existe um americano chamado Joe Girard, que é o maior vendedor de todos os tempos. Ele entrou no Guinness Book em 1997 com 13.000 carros vendidos. E o Joe Girard, no livro que ele escreveu, Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, diz o seguinte, que você precisa ter essa atitude de vendedor sempre. Está jogando golfe com seu amigo? Tem atitude de vendedor. Esteja aberto às possibilidades. Coloca o teu cartão de visita. Hoje, né, pega o teu celular no 4G e procure o LinkedIn das pessoas. Rastreie o LinkedIn das pessoas. Então, eles têm esse comportamento vendedor. Viva isso diariamente, tá? E quando eu tenho esse comportamento, eu passo a ter o quê? No topo da pirâmide, essa atitude. A atitude correta, tá? E aí, como é que eu vou construir essa atitude, né? Como é que eu vou ter esse comportamento correto? A palavra da moda, a palavra mindset, ou seja, a maneira como eu organizo o meu pensamento, tendo um mindset correto. Tá, legal, palavra mindset, todo mundo fala sobre isso. Como que eu vou construir esse mindset? Usando uma técnica super famosa que se chama metas, né? Ou as famosas metas inteligentes, tá? E as metas inteligentes, ela
decifrada, ela abre para várias informações para você construir uma meta inteligente. Vamos lá, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, ela precisa ser relevante, ela precisa ter um tempo limite e ela precisa ser compartilhável. Específica. As pessoas dizem, eu quero ser milionário. Legal, eu também quero ser milionário. Vou pegar um gancho aqui. Quem são os 3 homens mais ricos do mundo? Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffett. Jeff Bezos da Amazon, Bill Gates da Microsoft e Warren Buffett da Berkshire Hathaway, certo? Vamos lá, qual é o negócio deles? Tecnologia? Ações? O negócio desses caras é vendas. Esses caras se mantêm no topo porque eles vendem muito. Jeff Bezos tem um e-commerce gigante que vende muita coisa, a Amazon. Bill Gates, no início dos anos 2000, vendia até teclado e mouse com a logo da Microsoft. Então esse cara vem vendendo e se reinventando durante aí mais de 30 anos. E o Warren Buffett, sim, ele é um trader, ele compra e vende ações. Então é importante entender, eu quero me tornar milionário, vendas é fundamental, tudo acontece depois das vendas, tá? Então, metas, né? Então eu quero ser milionário, eu quero ser milionário. Ela precisa ser específica. Quando é que você efetivamente se torna milionário? Quando você alcança o seu primeiro milhão. Então, meta específica, alcançar R$1 milhão. Mensurável, como que eu vou mensurar isso? Vou trabalhar 20 anos. Durante 20 anos, a cada semestre eu vou investir meu dinheiro, X% em tal produto, vou comprar isso, vou comprar aquilo e vou vender. Então eu preciso mensurar, preciso particionar essa meta. Atingível, você precisa analisar o que você gera, né, de riqueza. Isso é possível? É possível, né? Existe a possibilidade de alcançar isso? Olhe, faça essa análise aqui e coloque. Isso é otimista, pessimista, moderado? Como que você, né, pode alcançar isso? Relevante, tá? O quanto é relevante para você? É alto, médio ou baixo? Tá? No meu caso, aqui, não vou falar isso para vocês, tá? Mas é importante também, tá? E tempo limite. Qual é o limite de tempo para alcançar isso? 20 anos? 30 anos? Então particione isso. E compartilhável. Por que é compartilhável? Porque a gente tem um negócio chamado compromisso e coerência. Quando a gente compartilha uma meta com alguém, as pessoas nos cobram. Quer um exemplo? Quantas vezes você já falou que você estava de dieta? Várias vezes, certo? Ou que ia começar uma dieta. E aí, quando você fala para alguém e alguém pergunta para você, amigo ou amiga, e aí, como é que está a dieta? Como é que você se sente? Incomodado, né? Então é fundamental você compartilhar essa meta. Por quê? Porque você gera aquilo que a gente chama de compromisso e coerência. Então a primeira técnica para se tornar uma máquina de vendas humana é o quê? Ter essa pirâmide do sucesso, né? Estratégia, comportamento e atitude. Como construir isso? Utilizando metas SMART. Joguem no Google, dá uma olhada sobre metas SMART ou a famosa meta inteligente, traduzindo para o português aqui, tá? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre a segunda habilidade. A segunda habilidade diz o seguinte, tá? Pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas, e pessoas amam comprar de pessoas parecidas com ela. A segunda habilidade a gente fala sobre afinidade, né? Fazer com que as pessoas gostem de você efetivamente. E existe, né, algo que é mundialmente, né? Então você normalmente inicia uma reunião ou finaliza uma reunião com o quê? Com um aperto de mão. E isso é cultural, tá? Na grande maioria das culturas ao redor do mundo, o aperto de mão, ele inicia uma reunião ou ele inicia um acordo, né? Ou ele finaliza, ele fecha um acordo. E olha que legal isso, Forbes listou que existem 7 tipos de aperto de mão. Eu vou chamar aqui, tá? Aninha, pode passar pra gente, por favor, aqui, todos os 7 apertos de mão, pode passar? Até o 7, 5, 6, 7. Ok, Aninha. Aninha, vem aqui na frente, por favor, venha participar dessa gravação. A gente vai fazer a simulação dos 7 apertos de mão. Aninha, muito obrigado, tá? Tá pegando a Aninha aqui? Diretor, tá pegando, tá? Então, o primeiro aperto de mão listado por Forbes é o aperto de mão do frouxo. Como assim, Aninha? Dá sua mão. Isso, né? Coisa meio mole, né? Passa com alguma credibilidade? Nenhuma, né? Fica frouxo, tá? O segundo aperto de mão é aquele que o nosso avô, o nosso pai fala, meu filho, você tem que apertar de maneira forte, né? Não vou te machucar, mas tá apertando forte. O que o potencial cliente está pensando? Pera aí, cara, esse cara tá me machucando. Por que eu vou comprar com ele? Ele está me machucando, tá? O terceiro aperto de mão é o famoso high five ou soquinho. Que credibilidade tem isso, né?
A não ser que seja num ambiente despojado e o cliente apresente assim, comece uma conversa com você assim. O quarto aperto de mão é o apressado. Então, parece que tá dando choque, ok? O quinto aperto de mão é o atrasado, tá? Então eu seguro aqui, ó, tô olhando para a pessoa, não solto a mão, parece um assédio, né? Tô assediando a Aninha aqui, tá? O sexto aperto de mão é aquilo que a gente chama de desvio de olhar. Então, Aninha, pega aqui, tudo bem? Né? Não olho nos olhos da Aninha. E o sétimo aperto de mão, e o aperto de mão correto, é aquilo que a gente chama de contato visual. Oi, Aninha. Então, sim, um aperto de mão firme, mas não para machucar. Tudo bem? E sorrindo. Tudo bem? Obrigado, Aninha. Pode voltar para a tua posição aí. Então, são 7 apertos de mão, tá? Para gerar essa afinidade aqui. E a gente vai para a próxima habilidade aqui, tá? Vamos lá para a próxima habilidade, que é o quê? Aquilo que em vendas é clássico, todo mundo fala de dor. Ah, você tem que extrair a dor do cliente, extrai a dor do cliente. Tá, mas que bendita dor é essa? É importantíssimo você entender que sim, você precisa extrair a dor ou machucar o cliente para criar essa dor. Mas você precisa entender que existem níveis de dor, assim como existem níveis de febre. Não é qualquer temperatura, se você está com febre, que você vai para o hospital. Então é fundamental o que? Machucar ou tentar identificar os níveis de dor, tá? Então a gente tem aqui a famosa pirâmide da dor e na base da pirâmide a gente chama de dor superficial. No centro da pirâmide a gente chama de dor de negócio e no topo da pirâmide a gente chama de dores pessoais. Quando eu falo de dor superficial, eu estou falando do quê? Eu vou dar um exemplo, um case real aqui, tá? Vou dar aqui um spoiler para vocês. Eu sou uma agência de marketing e a minha agência se chama NASA, ok? E eu quero vender para construtoras. Eu estou falando de Curitiba, então quero vender marketing digital para as construtoras aqui em Curitiba. Então eu jogo no Google a palavra construtoras Curitiba, lista, né, várias construtoras e aí eu penso assim, peraí, eu quero vender marketing digital, vou vender para quem não está bem ranqueado no Google. Vou para a segunda página do Google e vejo várias construtoras e eu resolvo ligar para a construtora WR, um nome fictício aqui, e descobri que na construtora WR a gerente de marketing é a Fabiana. Então eu vou ligar, oi Fabiana, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu faço parte da agência de marketing NASA, nós temos um portfólio de marketing digital, né? Nós somos aí líderes na América Latina em levar empresas a se tornarem primeira página do Google, a se tornarem campeões de vendas efetivamente utilizando marketing digital. E eu entrei no Google e vi que a página da WR Construtora está na segunda página do Google. Faz sentido isso para você, Fabiana? Faz, Rafael, faz sim, mas você não está me contando nenhuma novidade? Falei, legal, Fabiana, não sei se você sabe, mas eu também olhei no teu site e eu vi que as suas palavras não estão otimizadas também, não são as palavras certas para indexação no Google. Eu também verifiquei que as imagens elas não representam os valores, a missão e a visão da sua empresa. São imagens desatualizadas. Vocês estão falando sobre modernidade, construção de espaços modernos e é algo super desatualizado. E você, como gerente de marketing, acho que tem naturalmente uma preocupação em relação a isso, certo? Certo, Rafael, mas eu queria te dizer o seguinte. Nós entendemos isso, mas a gente está fazendo uma reforma no administrativo. Então a gente não está focado no desenvolvimento agora do nosso site, na melhoria do site. Por quê? Porque a gente precisa mexer no administrativo porque a gente está se preparando para crescer mais. Legal. Percebe que eu identifiquei uma dor superficial? Qualquer vendedor identificaria isso se jogasse no Google. E aí eu não estou gerando nada de valor para a Fabiana. Então eu faço uma pergunta focado de dores de negócio, grana, money para a empresa. Fabiana, você como gerente de marketing é responsável por novas ações de geração de valor para a empresa, certo? De geração de dinheiro, de caixa, né? de novas iniciativas. Certo, Rafael, sou eu sim. Tá? Fabiana, você sabe quantos pedidos novos de orçamento você perde por mês porque a tua página não está na primeira, porque o seu site não está na primeira página do Google? Esse dado eu não tenho. Você sabia que Curitiba é a capital do Brasil que mais tem acessos à internet? Nossa, eu não sabia disso. Pois é, Curitiba não tem praia, né? E Curitiba faz frio, então as pessoas ficam em casa. Então é a capital que mais tem acesso. Não sabia. Fabiana, vamos fazer o seguinte então. Então me recebe no seu escritório, como eu te disse, tá? Para que eu possa efetivamente te apresentar uma solução.
Eu estou lá na construtora WR conversando com a Fabiana, né, apresentando o que eu faço para os meus clientes, gerando valor efetivamente para os meus clientes. E aí, pessoal, eu gero bastante afinidade, a Fabiana entende que aquilo é importante para o negócio dela. E eu pergunto assim, Fabiana, depois de uma hora aqui de conversa, deixa eu tentar entender como funciona o processo de decisão de compra aqui na empresa. Olha, Rafael, eu sou naturalmente a decisora, mas eu preciso apresentar para a diretoria qualquer projeto ou qualquer proposta. Tá, então a sua função é gestora de marketing, você tem que gerar novos canais de aquisições. Fabi, a empresa aqui tem algum tipo de participação nos lucros no final do ano? Tem participação dos lucros. Então se a empresa lucrar, você também consegue, né, ter acesso a esse presente, a esse prêmio. Sim. Você acredita, Fabiana, que um site ranqueado na primeira página do Google vai gerar novas propostas, gerando novas propostas, seu comercial vai vender e efetivamente a empresa vai crescer e vai lucrar? Assim como você disse que estão se preparando para acontecer isso? Sim, eu acredito. Dores pessoais, ela precisa desenvolver novos canais de aquisição. Então essa é a terceira habilidade, aquilo que a gente chama de pirâmide da dor. Porém, pessoal, olhando para a pirâmide da dor, tá, eu preciso, tá, como que eu vou construir, como que eu vou extrair essas dores, né, olhando para os 3 níveis de dores aqui. Você pode utilizar frameworks de perguntas, né, metodologias que façam perguntas inteligentes, né, aquela famosa frase do próprio Tony Robbins aqui, tá? Eu vou tentar resumir essa frase que está aqui, que perguntas inteligentes geram respostas inteligentes, ou perguntas de alta performance geram respostas de alta performance. E aqui eu apresento para vocês 3 frameworks de perguntas que podem ser utilizados para entender a dor do cliente. A primeira, Spin Selling, que é super famoso, né, e tem 30 anos de história, 31 anos de história, quase a minha idade, tá? A segunda técnica a gente chama de Bench, que é uma técnica que eu adoro, Budget, né, Spin, S significa situação, P problema, I implicação e N necessidade. Então eu construo meu discurso, né, as minhas perguntas utilizando o próprio Spin. Dá uma olhada no Google aí, tem muito material falando sobre Spin. Ou você pode usar o Bench, né, o B de Budget, né, de grana, A de Authority, né, de autoridade, N de need, né, de necessidade, né, e T de timeline. Então eu construo perguntas de budget, se ele é o decisor, qual é a necessidade dele e em quanto tempo ele espera estar fechando esse negócio. E tem um framework que não é tão conhecido, DIQ, né, Data, Insight e Question. Né? Então eu faço perguntas e dou informações, né, de dados, dou alguns insights, algumas ideias e também faço perguntas e finalizo com uma pergunta matadora. Essa é 3 frameworks famosos para você fazer perguntas e machucar, né? Entender o nível de dor do seu cliente, tá? E aí, pessoal, mas eu não gosto muito de fazer perguntas. Se eu estou falando com gestores, essa dica vai para você, tá? Eu estudei teatro, como eu disse aqui no início da gravação, né, da apresentação aqui do webinar. O que é legal a gente pensar, tá? Existe uma técnica do teatro chamada só perguntas. Dá uma olhada no Google, como que funciona o Só Perguntas, os barbichas, né, do Improváveis ali, o pessoal, eles usam muito o Só Perguntas, para quê? Para desenvolver isso. Então eu faço uma cena com alguém onde eu só vou respondendo, né, respondendo com perguntas, e quem faz uma afirmação é desclassificado. Então esse é um jogo que é legal para treinar seu time, tá? E aí, pessoal, a gente vai para a nossa quarta habilidade, a última habilidade, tá? Quarta habilidade é o seguinte, follow-up, tá? 44% dos vendedores desistem após o primeiro follow-up. Os vendedores acham que estão incomodando o potencial cliente, ou tomam uma negativa logo de cara e já desiste. E 80% das vendas requerem até 8 follow-ups para se concretizar. Então, 44% desistem no primeiro e 80%, né, das vendas requerem até 8 contatos para se concretizar. Esse é um dado da HubSpot, um dado agora de 2019. HubSpot é uma gigante na área de vendas, pensando em tecnologia SaaS, né, CRM aí, tá? Então esse é um dado fundamental de entender que follow-up é fundamental para o sucesso em vendas. Então quando eu penso em follow-up, eu preciso de um negócio chamado de fluxo de cadência, onde consiste em 5 elementos. Primeiro elemento é tentativa. Quantas tentativas eu vou fazer, né, até concluir a vendas? A gente deu um dado ali de 8 tentativas, de acordo
com a HubSpot, depende muito da complexidade da sua venda. Se a sua venda é muito complexa, então você precisa ter o quê? Mais tentativas até efetivamente fechar, tá? Meios de comunicação. Por que meios de comunicação? Só ligação é muito chato, né? A pessoa, pô, que cara chato. Você pode mandar e-mail, você pode utilizar WhatsApp, você pode usar as próprias redes sociais para fazer essa conexão, para ter essa resposta de fechamento efetivamente. Duração, tá? Duração é o quê? Quanto tempo leva para fechar uma venda. Então, quando você pensa numa venda de um ERP, normalmente leva 2 anos, 1 ano para poder vender, né? Um produto muito complexo. Então, é importante você entender esse tempo, né? Esse tempo de vida, esse lifetime da conclusão dessa venda aqui, tá? Espaçamento. Então, eu vou fazer esse follow-up a cada 1 mês ou a cada 15 dias. Então, eu preciso determinar isso na minha cadência. E último, conteúdo. E aqui a galera não sabe muito o que fazer. O que seria conteúdo aqui? Nem sempre eu vou ligar, né, para uma proposta que eu já apresentei para cobrando o fechamento. Eu posso, por exemplo, fazer um follow-up utilizando o conteúdo. Se você tem um blog da tua empresa, mande para esse cliente, né, essa matéria do blog de maneira personalizada para ele, para que ele fique o quê? Com a sua imagem na mente dele. Se você está organizando um evento, convide esse cliente para ir para um evento, para que ele possa receber conteúdo. Se você viu um vídeo no YouTube que você acha que tem a ver com o que ele está passando, manda esse vídeo para ele, para gerar essa afinidade, para gerar o que? Para construir essa cadeia de conteúdo, para que efetivamente ele não se esqueça de você. Gente, é isso, tá? Então, finalizando aqui, olha que frase legal. Nenhuma quantia de dinheiro jamais comprou 1 segundo de tempo do Homem de Ferro. Nenhuma quantia de dinheiro jamais comprou 1 segundo de tempo do Homem de Ferro. O que é isso? Vendas é processo. Tenha uma boa gestão de tempo e utilize o tempo a seu favor. Meu nome é Rafael Mendes. Se você puder, me siga nas redes sociais. Meu Instagram é rafa.rptrader e no LinkedIn também, rafa.rptrader. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Boas vendas e sucesso. E Homem de Ferro na veia. Valeu, galera. Fui!